Luxo, você sabe mesmo o que é? No vídeo de hoje, nós vamos entender o que é luxo, como ele se configura na contemporaneidade e se relaciona com o design e o consumo. Ponto 1. O que é luxo? Segundo o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, luxo pode ser entendido como um estilo de vida baseado em excesso, ostentação e gasto com bens de consumo caros e supérfluos. Pode ser também algo faustoso, suntuoso, esplendoroso, pomposo, uma coisa cara ou de difícil obtenção, que agrada aos sentidos sem ter a obrigação de satisfazer uma necessidade ou uso objetivo. Também se relaciona ao que é supérfluo, que extrapola os limites do necessário, ou seja, aquilo que é dispensável e fútil. Também pode ser qualquer coisa dotada de excelência no mais alto grau ou de qualidade superior que exprime perfeição. Mas, etimologicamente, luxo vem do latim luxus, que quer dizer excesso, extravagância, magnificência. Apesar de muita gente associar esses termos, luxo não tem a ver com luxúria, que na nossa língua quer dizer lascívia ou desregramento sexual. Conceitualmente, o luxo se refere à dimensão simbólica do consumo e se reveste de uma significação social, jogando com diversos fatores de ordem cultural que condicionam as representações coletivas. Fatores econômicos, sociológicos, políticos, religiosos, filosóficos, entre outros. Ao longo da história, são considerados objetos luxuosos aqueles que são mais caros ou mais raros ou que são de difícil obtenção, produzidos em pouca quantidade e, portanto, são exclusivos, tornando-se acessíveis para uma pequena parcela da população. Assim, a função principal dos objetos de luxo sempre foi diferenciar indivíduos a fim de que estes demonstrassem o seu status social e a sua superioridade em relação a outros indivíduos. Isso aconteceu com diversos povos na antiguidade e se tornou mais evidente nos registros dos povos egípcios, em que os faraós e membros da nobreza eram sepultados com seus pertences de distinção. Mas, atualmente, nem tudo que é caro pode ser considerado como bem de luxo, assim como nem tudo que é produto de luxo é necessariamente caro. É o que nós vamos ver no ponto 2. Ponto 2. Luxo tradicional e contemporâneo. De acordo com Suzane Avelar, 2011, atualmente podemos falar pelo menos em 3 tipos de luxo: o luxo acessível, o luxo inacessível e o luxo inacessível acessível. O luxo inacessível é eminentemente tradicional, é aquele que não é para pobres mortais como eu e você. São esses sapatos cravejados de rubis, diamantes e safiras que custam em média 2 milhões de euros, vai. Ou então, uma bolsinha dessas da Chanel que custa uns 261 mil dólares, por exemplo. O que esses objetos têm em comum? Diamantes, meu povo, muitos diamantes. Mas ainda bem que existe o luxo inacessível acessível. Aliás, depende do limite do seu cartão de crédito. Mas vamos lá. São coisas como as bolsas Louis Vuitton, por exemplo, que você encontra até de 3 mil reais, dependendo do tamanho e da coleção, né? Ou então, essa bolsa da Gucci, que custa uns 7 mil reais. Mas se você preferir, também tem essa Prada de 16.500. Mas seu cartão não tem esse limite? E aí você me diz, Manu, pelo amor de Deus, chega logo nesse luxo acessível. Pronto, gente. O luxo acessível é formado por aquelas coisas que, se a gente juntar um dinheirinho, dá até para comprar à vista. São as linhas mais industriais das marcas, como maquiagens, perfumes e acessórios. Por exemplo, esse batom Dior, que custa só R$ 179 reais. Ainda não entendeu? Então eu vou te dar mais um exemplo de luxo inacessível acessível e luxo acessível. A outra forma de classificação do luxo. De acordo com o Diniz, 2012, podemos entender o luxo por 2 perspectivas, a do luxo tradicional e a do luxo contemporâneo.
Dessa forma, do lado do luxo tradicional, nós temos famílias tradicionais, herdeiras de fortunas, valorização de marcas de grife, ostentação, viagens para lugares de cultura de consumo. As pessoas gostam de ser o centro das atenções em eventos, gostam de festas com muitos convidados, habitam grandes mansões, frequentam restaurantes famosos, aparecem em colunas sociais e, nesse caso, o trabalhador é do tipo centralizador. Já no luxo contemporâneo, há o profissional bem-sucedido e reconhecido pelo seu trabalho, a valorização de marcas sustentáveis, a elegância com simplicidade, viagens mais sensoriais a locais menos conhecidos, valorização do anonimato, presença em festas simples entre amigos. As pessoas desse lado normalmente moram em apartamentos e buscam segurança. Também preferem ambientes pouco conhecidos, com singularidades gastronômicas, recusam-se a exibir-se em jornais e revistas e privilegiam o trabalho em equipe. Para a gente entender essa diferença, observe os casais Kate Middleton e o príncipe William e Meghan Markle e o príncipe Harry. O primeiro casal é puro luxo tradicional e segue todos os protocolos da realeza. Já o segundo tem muito mais a ver com a visão de luxo contemporâneo, que se baseia muito mais em questões ligadas à sua individualidade. Ponto 3. Luxo e design. Bruno Munari, no livro Das Coisas Nascem as Coisas, faz uma distinção entre os bens de design e os bens de luxo, e é taxativo ao dizer que produtos de design são funcionais e necessários, enquanto que os bens de luxo são supérfluos e até inúteis. O autor diz o seguinte: para que servem as torneiras de ouro se delas sai uma água poluída? Não seria mais inteligente, com o mesmo dinheiro, mandar pôr um filtro de água e ter torneiras normais? Para o autor, o luxo que utiliza materiais caros sem melhoria das funções é, portanto, um luxo estúpido. Mas, no contexto do design atual, isso está um pouco diferente. Luxo e design são muitas vezes sinônimos, e produtos de design podem ser considerados também artigos de luxo. Assim como temos o conceito de novo luxo, também é atual o que chamamos de design emocional. Ambos têm ênfase na satisfação de necessidades que envolvem os sentidos e sentimentos dos usuários e não necessariamente possuem uma função objetiva ou prática. Dessa perspectiva, podemos observar que atualmente o design pode se fundir com o luxo em diversas áreas, como arquitetura, moda, estética, setor automobilístico e etc. Logo, na contemporaneidade, produtos de design podem ser também produtos de luxo. Resumindo, da perspectiva clássica, o luxo está ligado ao supérfluo, superficial e à riqueza ostentatória, mas atualmente temos a ideia do novo luxo, que valoriza a tecnologia, a essência, a história e os significados das coisas. Ponto 4. Luxo e culturas de consumo. De acordo com Castilho e Vilaça, essas novas modalidades de luxo surgiram juntamente com as mudanças nos padrões de consumo da sociedade, a mobilidade social e a oportunidade de acumulação de capital. Ou seja, o que iniciou lá na Revolução Industrial veio se consolidar no final do século XX com os millennials e a geração Z. As gerações que se sucedem a partir dos anos 1980 trazem mudanças comportamentais iniciadas no pós-guerra e apresentam interesses muito mais baseados em consumo de conteúdos e experiências do que em status e acumulação. Em síntese, a ética do acesso mais a virtualidade das relações sociais provocaram a alteração das relações de consumo e alteraram as definições de luxo. Hoje, a riqueza não é medida só em ouro e em dinheiro, mas em conhecimento e capital cultural, que funcionam como marcadores sociais para determinados grupos. Isso nos ajuda a entender melhor o luxo como um elemento cultural que depende do meio em que você está inserido. E no final das contas, o que diferencia o luxo tradicional do novo luxo é que este é muito mais acessível, menos exclusivo e menos excludente. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário, curte, compartilha e se inscreve no canal.